Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Histologia e Embriologia. O meu nome é Liliane Pinheiro, serei a professora de vocês nessa disciplina. E como o próprio nome da disciplina diz, que ela é denominada de Histologia e Embriologia, nós vamos estudar essas duas ciências dentro dessa disciplina. A primeira ciência que nós vamos ver é histologia, que é a ciência que estuda os tecidos. E nessa disciplina nós focaremos na histologia humana, ou seja, nós estudaremos os principais tipos de tecido que formam o organismo humano. E no segundo momento, ou seja, na segunda metade da disciplina até a finalização, nós vamos abordar a embriologia humana. Então, nós vamos estudar as diferentes fases do desenvolvimento embriológico humano. Então, já que nós iremos iniciar com histologia humana, nessa aula nós vamos tratar nós vamos trazer uma parte introdutória, falando de uma forma geral de tecidos, e depois nós vamos falar especificamente de tecido epitelial, iniciando pelo tipo de tecido epitelial de revestimento. Então, para começar, é importante a gente falar, o que constitui os tecidos, Os tecidos, eles são constituídos por duas unidades fundamentais, que são a matriz extracelular, que a gente vai chamar de MEC, matriz extracelular, e células, Então, nós temos aí os tecidos compostos basicamente por células, e o espaço entre as células é constituído por uma substância que é composta por muitos tipos diferentes de moléculas, e de acordo com o tipo de tecido, essas moléculas podem variar a sua proporção e o seu tipo, E dentro ainda da matriz extracelular, nós temos esses variados tipos de moléculas que podem se organizar formando estruturas complexas, como, por exemplo, as fibrilas e as membranas basais. Nós iremos falar mais aprofundadamente de quais são esses tipos de moléculas e essas estruturas complexas que eles formam dentro do conteúdo de tecido conjuntivo propriamente dito. Porque nesses tipos, tecidos conjuntivos, porque é nos tecidos conjuntivos em que nós temos a maior proporção, maior quantidade de matriz extracelular. E nos tecidos conjuntivos também, a matriz extracelular ela vai influenciar muito na estrutura e no funcionamento do tecido, ele desempenhando a sua função. Aqui, na aula de hoje, em que a gente está trazendo apenas aspectos introdutórios e depois nós vamos falar de tecido epitelial, nós vamos ver que a matriz extracelular nos tecidos epiteliais, ela é escassa, ela tem uma menor quantidade. Então, nós não iremos, nesse momento, aprofundar em matriz extracelular, tá bom? Então, voltando, os tecidos, eles são constituídos basicamente por matriz extracelular, ou seja, a MEC, e pelas células. E um outro aspecto importante é dizer que as células, elas são responsáveis por produzir e controlar a composição da MEC. Então, isso significa que as células, elas vão produzir e controlar a composição da matriz extracelular. E, além disso, após essas moléculas terem sido produzidas e irem compor a matriz extracelular, essas moléculas que compõem a matriz extracelular irão influenciar o funcionamento, ou seja, a fisiologia dessas células. Tá? Então, nesse contexto, a gente pode, então, compreender que existe uma intensa interação entre células e matriz extracelular. E, como eu disse, nessa disciplina, nós vamos estudar os tipos básicos de tecidos que compõem o organismo humano.
E de uma forma geral, os tecidos, eles são classificados de acordo com a sua estrutura, a função e a origem embriológica que ele possui, né? Como ocorre, né, o desenvolvimento desse tecido ainda na fase embrionária do organismo. E e os tipos de tecidos que nós iremos estudar nessa disciplina e que são tidos, né, como tipo básicos de tecido, são 4, que estão descritos aqui nessa tabela. Nós temos o tecido nervoso, o epitelial, o muscular e o conjuntivo. Dentro dessa classificação, nós temos vários tipos de subclassificações, né? Diferentes tipos de tecido epitelial, como nós vamos ver na aula de hoje, diferentes tipos de tecidos musculares e também de tecidos conjuntivos, né? E nós vamos ver esses tipos de tecidos nessa disciplina. Esses tecidos, como nós vamos ver, eles possuem diferentes tipos, né, de células e também diferente proporção entre a quantidade de célula e matriz extracelular em cada um deles, né? Por exemplo, o tecido nervoso, ele é composto por tipos característicos de células que possuem longos prolongamentos. E essas células possuem uma quantidade praticamente virtual, é muito pouca matriz extracelular entre eles. E as células, juntamente com a matriz extracelular, que compõem os tecidos nervosos, né, eles têm como função principal a transmissão de impulsos nervosos. Por outro lado, o tecido epitelial, eles possuem células, né, que são, a gente fala de células poliédricas e justapostas. O que significa ser poliédrico? Ele possui muitas faces, né? E são justapostas porque estão bastante próximas, né? Unidas por junções intercelulares que vão fazer com que essas células fiquem bastante unidas, né? E essa união, ela é muito importante, né? Porque ela vai formar os tecidos de revestimento que revestem o corpo. E entre essas células poliédricas e justapostas, nós temos uma quantidade muito baixa de matriz extracelular, né? E como nós vamos ver nessa aula, né, e em algumas aulas à frente, as principais funções dos tecidos epiteliais é revestir o corpo, né, externamente, ou seja, a sua superfície, né, formando a nossa pele, bem como revestir internamente os nossos órgãos, né, revestir internamente e externamente os nossos órgãos, bem como formando cavidades do corpo. E nós temos também o tecido epitelial glandular, que é muito importante para a secreção de substâncias, tá bom? Nós vamos ter também e ver nessa disciplina os tecidos musculares e as células que formam, né, os tecidos musculares, que vão constituir os tecidos musculares, são alongadas e contráteis, também chamadas de fibras nervosas. E entre essas células, nós vamos ter uma quantidade moderada de matriz extracelular. E a principal função é o movimento, né? Por isso elas são contráteis. E por fim, os tecidos conjuntivos, nós temos diferentes tipos de tecidos conjuntivos, tá? E as células que compõem esse tecido são de vários tipos, podendo ser fixas ou migratórias. E a quantidade de matriz extracelular entre essas células, no caso das células, sejam elas fixas ou migratórias, é abundante. Então é por isso que na aula de tecidos conjuntivos, que nós vamos falar um pouquinho mais dos componentes da matriz extracelular. E as principais funções é apoio e proteção, né? A gente consegue compreender, então, que existe, né, para o desempenho da função de cada um desses tecidos, nós vamos ter as células e a matriz extracelular em quantidade, em tipo específicos, que se adapta à função, né, que será desempenhada por aquele tecido, né?
E os tecidos, de acordo com Junqueira e Carneiro, né, os tecidos, eles não existem no organismo como componentes isolados, mas associados uns aos outros, formando os diferentes órgãos do corpo, né? E os órgãos são formados por uma associação muito precisa de vários tipos de tecido, né? Então, cada órgão nós vamos ter o componente nervoso, que é formado por tecido nervoso, né? O epitelial, que vai revestir externamente esse órgão e internamente, o componente muscular, que vai possibilitar que esse órgão ele tenha desempenho, sua função, se for, por exemplo, o intestino, né, de propulsionar, né, o produto proveniente, né, do alimento, para que ele desempenhe a sua função de digerir e absorver os componentes nutrientes desse produto que foi ingerido. E o conjuntivo, que vai dar forma a esse órgão, né? Então, os tecidos, eles vão se associar, né? Diferentes tipos de tecidos vão se associar, formando o órgão, por exemplo, e os órgãos se associam, formando, então, o organismo. Então, falando agora de tecido epitelial, que é o assunto da aula de hoje, a gente pode iniciar falando sobre funções que esses tecidos epiteliais desempenham, né? Então, as funções dos tecidos epiteliais é revestir, né? E nós temos as outras funções que vão estar associadas a essa função de revestimento, tá? Então, com relação ao revestimento, o que significa eu dizer que um tecido epitelial ele reveste, né? Significa que ele vai compor a superfície interna ou externa de órgãos e do corpo. Se ele reveste a superfície externa do corpo, é porque está formando a nossa pele, né? Formando a pele, que é o órgão, é o maior órgão do corpo humano, né? Então aqui pele. E quando eu falo em um órgão, ele vai ter uma superfície interna e uma superfície externa. E essas superfícies vão estar sendo revestidas, ou seja, cobertas, né, por um tecido epitelial. E por que eu tenho várias funções associadas a essa função de revestimento? Porque pensa bem, a nossa pele, né, que é a cobertura externa, né, principal do nosso corpo, ela protege. Ela tem propriedades inerentes a ela que vai conferir a ela que nos proteja. Então, ela nos protege da radiação solar, por exemplo, ela vai ter determinadas características para isso. Ela protege a nossa pele da dessecação, né? Porque nós estamos expostos a um calor, né? Muito forte, ou então a um frio um frio, né, que às vezes incomoda. Então nós temos aí determinadas características que vai estar associadas à proteção. Eu posso sofrer por exemplo, se eu belisco a minha pele, eu puxo a minha pele, ela não solta com facilidade, ela não arrebenta com facilidade, a não ser que eu tenha algum tipo de patologia, né? E também a gente está aí em contato com muitos micro-organismos ou então organismos parasitos, né, que são os vermes, que tentam adentrar o nosso corpo e não conseguem, né, na sua maioria não conseguem com facilidade, porque a pele que cobre, ou seja, que reveste o meu corpo, possui determinadas características que atuam como uma barreira física, não permitindo que esses micro-organismos ou demais agentes patogênicos, adentrem com facilidade. Então, é uma proteção. Eu vou encerrar essa parte da aula, porque o nosso tempo máximo por vídeo é 15 minutos, e eu volto no próximo vídeo, dando continuidade a partir deste ponto, tá bom? Aguardo vocês lá. Um abraço.